Vamos para o take? Vamos lá. Então tá. Primeiro mito, desmistificado. Vamos para um segundo ponto. A holding, ela é um instrumento maravilhoso. Ela permite a gente planejar tanto a organização de uma atividade, como a organização de um patrimônio familiar e também a sucessão, né? No caso de você já deixar tudo organizado para a próxima geração. Mas existe um mito muito grande que as pessoas acham que, criando a holding, eu não vou mais pagar imposto na sucessão. E não é bem assim, né? É, a sucessão, ela existindo, mesmo quando se for doação de cotas, o imposto incide, né, doutora Thalys? Como é que é isso na prática? Exatamente. Esse mito é tão engraçado que eu já vi propaganda falando que isso aqui é o Castelo Invisível. As pessoas usam a holding, é uma sociedade anônima e transfere as cotas lá no livrinho lá que não é publicado, porque fica lá no caixa da empresa. E daí fala, tá tudo ok, transferiu. Mas não é bem assim. Dali a pouco a Receita Federal olha de onde é que veio esse dinheiro. Aí vai lá e vai tributar como. Como é que é o nome? Eu esqueci bem o nome. Mas vai tributar aquela renda como se fosse ocultação de patrimônio. É sonegação de renda. E vai tributar aquela renda, porque a pessoa sonegou aquela renda. E daqui a pouco vem também o Estado olhando, porque vai registrar isso na junta comercial no fim do ano. E vai também tributar a doação, porque a pessoa não tinha lastro. E a transferência se deu após o falecimento do doutor Denas. Não, assim, eu acho que a holding, ela pode ser organizada até para transferir as cotas em vida. Perfeito, transfere, mas a incidência tributária, ela vai estar presente, né, doutor Hudson? Você tem que diferenciar, né? Existe o problema do inventário e Isso. existe o problema da tributação. E são coisas completamente diferentes. Então, quando a gente fala que a holding evita o inventário, até aí tudo bem, porque você pode inserir uma cláusula no contrato social que permite a transferência, né, das cotas para um outro sócio, ou de repente você pode até utilizar uma outra estratégia, transferir essas cotas para a própria sociedade, enfim, você tem ali alguns instrumentos ali que você pode utilizar. Agora, a questão tributária daí já é um outro ponto. Porque é evidente que quando você está transmitindo um bem para alguém, só existe duas formas. Ou você faz isso de maneira onerosa, né, comprando e vendendo, né, através ali de um contrato, né, mas aí você precisa ter lastro para isso aí, né, ou então você faz através de doação em vida, né, ou no caso do evento morte, você faz através da sucessão. Mas evidentemente que a tributação ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Né? Não existe uma forma de você transmitir bens, seja ela de forma onerosa, seja ela de forma gratuita, sem você pagar impostos. O planejamento tributário ele é feito para você reduzir o impacto tributário sobre aquela operação, mas ele não vai deixar de existir. Você pode mitigar, você pode diminuir, existem estratégias que você pode utilizar a seu favor para que você pague menos impostos, isso é dentro da legalidade. Isso são maneiras lícitas de você obter essa redução. Mas você falar em uma forma de você fazer essa transmissão sem impacto nenhum tributário, eu desconheço. Não existe. Com certeza, a holding, ela é um excelente instrumento para planejar tanto a questão da sucessão como a carga tributária. Você consegue mitigar alguns riscos que você pode prever se você deixar para depois para um eventual inventário. Sem falar no tempo, né? Quem aqui já enfrentou inventário? Sabe? Hein, doutora Lloyd? Como é que é essa questão de tempo no inventário? É um absurdo. Teve um caso meu com duas herdeiras maiores. A mãe deixou tudo legalizado. Demorou quase 5 anos para finalizar o inventário. E É um até que foi absurdo. rápido. Até que foi rápido. Então, sem Não consegue fazer extrajudicial, porque tudo agora pode se fazer extrajudicial,
mas é um absurdo porque eles não dão prazo para nada, é tudo muito engessado. Então, a maior parte dos casos não dá para fazer extrajudicial. Esse é um prejuízo muito grande, se deixar organizar uma sucessão que dependa do inventário, né? Porque a gente fica dependendo dos prazos processuais, se tem menor envolvido, não dá. Hoje até tem algumas possibilidades, né? Mas é mais difícil, porque tem que ter a obrigação da intervenção do Ministério Público. Então, um planejamento que possa transferir o patrimônio de uma forma organizada, em que você consiga, durante o tempo, planejar as suas despesas, os custos, e outra coisa que eu acho muito bacana, quem organiza uma sucessão, ele forma um sucessor, não um herdeiro. E um herdeiro nem sempre está preparado para assumir o patrimônio que a família deixou. Eu acho isso muito interessante. Você forma um herdeiro, um sucessor, que é aquela pessoa que vai estar capacitado de assumir, seja os negócios, seja o patrimônio da empresa. E isso é muito importante para a continuidade de uma atividade familiar. Muito bem, isso mesmo. A doutora tocou num ponto importante ali. Tem muita gente que entende a holding só com o objetivo de reduzir impacto na tributação. E esquece que a gente está falando, às vezes, de legado. É de você dar continuidade numa atividade, é você ter a certeza que o pai, por exemplo, você imaginar aquela situação lá, o camarada demorou, sei lá, 20, 30 anos, tem 40 anos para poder construir e manter aquele patrimônio, e depois que ele falece, poucos meses depois que termina o inventário, tudo aquilo é desfeito, tudo aquilo é dilapidado. Então, a gente também tem que enxergar a holding como um instrumento de perpetuação do legado, para que você promova a continuidade daquelas atividades ali. Eu até destaquei 2 pontos aqui em relação ao inventário, que eu acho que é tremendamente prejudicial. Primeiro, você tem ali a falta de disponibilidade imediata do patrimônio. Enquanto você tem o processo de inventário, o máximo que você tem ali é o inventariante, e ele fica responsável ali por fazer aquela gestão provisória do patrimônio, enquanto ainda não é feito a divisão, né, a partilha dos bens, muito embora essa gestão é muito restrita. E ele tem que estar prestando contas ali o tempo todo. E às vezes, até para poder tomar algumas decisões, ele precisa de autorização judicial. Tá? Então, assim, extremamente desconfortável. Você tem casos, por exemplo, que a pessoa precisa vender um bem para poder custear despesas do próprio inventário. É muito comum isso aí. Isso aí acontece o tempo todo. Extremamente comum, porque os herdeiros não têm disponibilidade financeira. Perfeito. Não tem disponibilidade financeira. Está tudo atrelado, geralmente, ao patrimônio deixado, né? E aí é mais do que comum precisar pedir autorização judicial para se vender um bem para poder custear as despesas do próprio inventário. Exatamente. Né? E você tendo a holding, aí sim, a vantagem de que você pode deixar isso previamente organizado, você pode ter um plano sucessório dentro da tua holding, determinar quem que é o administrador da empresa, caso o administrador, né, o detentor do patrimônio ali, ele venha a falecer, isso já fica previamente estabelecido quem vai substituí-lo e quem vai ficar na responsabilidade pela gestão desses bens. A outra vantagem que eu vejo é que você não dilapida, você não segrega o patrimônio, então ele mantém ali dentro de uma única unidade. E isso, para continuação de determinadas atividades, é extremamente importante. Você pega, por exemplo, ali uma atividade rural, se você dividir o sítio ou a fazenda em vários pedaços, você compromete a própria atividade. Então, inviabiliza, né? Inviabiliza a própria atividade. Então, você tem situações que a holding ela preserva, inclusive, a continuidade daquela atividade para as próximas gerações. Normalmente, é aquilo ali que trouxe a família até aquele ponto. Você pode até prestar atenção, é daquele trabalho, é do fruto e do esforço daquela atividade é que todo mundo chegou naquele ponto. Mas eu não sei por qual razão que, às vezes, eles esquecem de tudo isso e aí, quando o patriarca falece, no minuto seguinte, tudo é desfeito. Quer desfazer. Né? Então, assim, a gente pode pensar a holding até como um instrumento de preservação de um legado, que eu acho que esse argumento, inclusive, ele é mais poderoso do que o próprio argumento da tributação, porque a gente está falando de família, a gente está falando de pessoas, né? Então, às vezes, a gente coloca a questão financeira muito na frente e, às vezes, a gente esquece até do lado humano da coisa,
né? Uma falha que nós, advogados, né, temos enquanto profissionais, às vezes não tem essa sensibilidade para enxergar a questão humana dentro de uma problemática tão complexa como essa. Sem mencionar a questão do litígio, os conflitos que você pode evitar, né, estruturando esse patrimônio, estruturando o planejamento desse patrimônio antes. Você pode evitar aí um monte de discussões no futuro. Você sabe que o doutor tocou num ponto assim que me trouxe algumas lembranças. Eu conheço famílias que todos se davam muito bem, até o dia que precisou se discutir partilha de bens. Aí ninguém é mais amigo de ninguém. Ai, porque quando eu era criança, papai deu para você, não deu para mim. Ele gostava mais de você do que gostava de mim, e as coisas não vão se conversando. Tem famílias que rompem. Mãe que deixa de falar com o filho, filho que deixa de falar com a mãe, irmãos que não se falam. E isso é uma coisa que acontece de forma corriqueira, não é algo extraordinário. E deixando tudo bem organizado, de forma que todos participem e saibam de antemão quais são seus direitos e suas obrigações, né? Porque dentro de uma estrutura familiar todos vão ter obrigação. A sucessão ela acontece de forma natural. De forma natural e, como o doutor falou, sem briga, né? E sem briga. Sem briga. Nesse caso aí é realmente uma questão bem importante, que a holding, além de preservar o legado, manter a atividade econômica da família em funcionamento durante a transmissão, que às vezes ainda deve-se fazer um inventário, evita também esse monte de briga e realmente acaba preservando a família. Porque preserva essas pessoas da discussão, das brigas que acabam surgindo. E nem brigam às vezes pelo dinheiro, né? Ficam brigando através do dinheiro e daí vão postergando a tramitação do inventário por realmente anos a fio, enquanto os bens param de funcionar, a atividade econômica para, e eles começam a se deteriorar. Igual a família também se deteriora durante o processo. Acaba a família e acaba o patrimônio. É verdade. É verdade. Os momentos assim que a gente entende que há maior risco de dilapidação do patrimônio é especialmente em divórcios e óbitos, em falecimentos. Porque o inventário, um divórcio, o que ele causa de prejuízo e de impacto no patrimônio de uma família é uma coisa impressionante. Os bens chegam a ser vendidos até pela metade do preço em algumas situações. A gente nem está colocando aqui a questão do tempo de tramitação, a burocracia. Eu estou falando de algo que vem antes ainda. Porque se você precisa de vender um bem para você poder custear o próprio inventário, é óbvio que você vai perder. Porque a liquidez imediata de qualquer bem que você possui reduz drasticamente se você precisar vender ele no curto prazo. E é o que acontece na maioria das vezes. Então, você tem ali uma perda, né, enorme nisso aí. Né? De repente, você tem lá um imóvel que vale 500 mil, você vai vender ele por 250. Você precisa vender rápido, arrecadar dinheiro para poder pagar o seu advogado, para poder pagar as custas do cartório, para poder pagar o ITCD e assim por diante. Né? Então, quando você se antecipa a tudo isso, quando você se organiza e planeja, e aí nem é só a questão da holding, você tem até outros instrumentos que você pode utilizar, né? É evidente que você foge de tudo isso aí, você foge da burocracia, você foge da possibilidade da dilapidação daquele patrimônio, você evita, né, aquela venda ali a qualquer custo ali, por qualquer preço ali, enfim, toda vez que você se planeja, toda vez que você se organiza, você só tem a ganhar. Então, assim, o que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar é isso, independentemente da questão financeira e da questão tributária, né, existe a própria questão familiar ali envolvida também. Sabe, doutor, me veio uma coisa na mente, muita gente não quer falar de holding, porque fala assim, eu não quero saber disso, quando eu morrer, eles que se resolvam, porque tem medo de falar que nós temos um tempo, né? Mas holding, planejamento, não fala de morte, fala de vida. É a perpetuação desse legado, é a perpetuação dessa família. Então, eu acho que tem que mudar um pouco na cabeça das pessoas que fazer planejamento não é falar de coisas ruins, é falar de coisas boas, né? Falar de coisas que você pode deixar organizada, planejada, para que a sua família também possa dar continuidade naquilo que muitas vezes a pessoa deu sangue, suor e lágrima.
É né? dar continuidade e continuar. E continuar. Perfeito. E minimizar o sofrimento. Porque o que eu vejo é o seguinte: o momento mais difícil que alguém pode passar é justamente quando ela enfrenta a perda de um ente querido. E por incrível que pareça, é o pior momento para se tomar decisões. Se essas decisões já tiverem sido tomadas antes e de forma planejada e organizada, só isso aí por Já si só, justifica. né, já justificaria o planejamento patrimonial e sucessório, seja através da ROD ou seja através de qualquer outro instrumento ou ferramenta. Só isso aí já justificaria, porque você vai evitar que as pessoas tomem decisões complexas em momentos em que elas estão sob forte fragilização.